E dos males o menor, poderíamos ter saído com uma vitória e um vacilo incrível, com a derrota, desculpa, mas pelo menos conseguimos o empate, um pontinho para conta, seguimos na zona, mas pelo menos ali temos um horizonte, algumas boas coisas para tirar desse jogo, algumas coisas não tão legais para tirar, mas enfim, vamos fazer aqui o balanço de Figueirense 1, Confiança também 1, jogo válido pela 10ª rodada da Série C. Vamos aqui no nosso pré-jogo, pós-jogo. O meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. E vamos lá, vamos falar do que melhor e de pior aconteceu nessa partida, dar uma explicadinha rápida de como foi o jogo e escolher aqui os dois destaques. Antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, diga aí para você quem foram os destaques do jogo. Além disso, considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. E eu sempre deixo um linkzinho da Shopee. Se eu esquecer, você dá uma olhada no link da descrição, que vai tudo no mesmo lugar. A promoção da Shopee tá chegando aí, você já pode separar seus produtos. Vamos lá, falar dos pontos de destaque desse jogo. Começar pela falta de atenção. A gente sabia que o Figueirense era um time de poucas chances de bola, que tinha um ataque que usava muito de cruzamento, e aí no primeiro ataque, no primeiro cruzamento, no primeiro minuto, um jogador baixo, o Potiguar, acaba fazendo um gol de cabeça, um gol evitável, uma falha de marcação grande da zaga do Confiança, com uma falta boba, uma falta ali no início do jogo que nem precisava ter sido feita. Enfim, foi o Figueirense entrou acordado no jogo, atento, sabendo o que ia fazer. Parece que o Confiança precisou tomar um gol cedo para poder acordar na partida, e essa falta de atenção quase custa a nossa derrota, porque depois disso foi uma briga para conseguir esse gol. Enfim, primeiro ponto aí que eu trago desse jogo é uma falta de atenção que não pode se repetir. No estágio que nós estamos, da temporada e da luta contra o rebaixamento, erros devem ser minimizados, e ainda mais erros como esse, completamente evitáveis. O segundo ponto de destaque que eu trago aqui é a luta do time. Apesar desse início ruim, apesar de entrarem ainda se acordando, o time não desistiu, lutou até o fim, teve problemas técnicos, teve muitos gols perdidos, muitas decisões erradas, teve uma posição na tabela que desanima, fora de casa, chovendo, não sei se estava frio, mas provavelmente sim. Então o time, mesmo diante de todas essas condicionantes, ele não desistiu em nenhum momento, e essa entrega foi recompensada no finalzinho com o gol de Thiago Santos. Então, se eu dei minha cornetada no início pela falta de atenção do primeiro gol, o time precisa ser elogiado, precisa ser festejado nesse ponto. Não desistiu de jogar, pegou a bola, foi para cima, tentou propor o jogo, dominou boa parte do jogo, lutou até o fim e conseguiu o gol. Então isso é esse espírito que a gente espera. A gente não quer a falta de atenção, mas esse espírito, essa luta até o fim, essa não entrega dos jogadores, é isso que a gente quer até o fim. E se assim for, a gente tem boas possibilidades de escapar desse rebaixamento. Terceiro ponto de destaque, organização eficaz. O time do Confiança conseguiu organizar o time, mesmo diante de todos os cenários adversos que eu falei, e ainda assim nós conseguimos propor o jogo, dominar o jogo. Tivemos erros que esconderam esse bom ponto. O time taticamente, organizativamente, estrategicamente estava funcionando, estava dominando o meio campo, estava impedindo a maior parte dos contra-ataques do Figueirense, estava conseguindo chegar. Claro que a gente esbarra em algumas decisões erradas e no limite técnico dos nossos jogadores, mas não dá para descartar tanto a parte do treinador, que nesse tempo de treinamento e desde que ele adotou esse time, fugindo do 4-3-3, finalmente um técnico ousa sair da prisão, que é esse 4-3-3 inútil. O time vem jogando melhor. Tivemos uma derrota pro Ipiranga, sim, mas a gente já vinha antes de 4 jogos sem derrota. Perdemos pro Ipiranga e empatamos agora. Então, nesse recorte, em 6 jogos só tivemos uma derrota.
É um recorte bom, ainda que tivemos muito empate, teve sub-20 do Bahia no meio desse caminho, mas não deixa de ser um recorte interessante e algo a se elogiar, essa organização do Confiança, que consegue, mesmo com erros, e erros muito sérios, na escolha das jogadas, na conclusão das jogadas, gols perdidos de frente com o goleiro, ainda assim o time consegue se organizar e conseguiu fazer frente a dois adversários, Ipiranga e Figueirense. O Ipiranga da parte de cima da tabela e o Figueirense da parte de baixo, então mostra que o time tem sim o que jogar e dá para acreditar que esse time pode ir longe. E agora, falei de duas coisas boas, vamos falar de uma coisa ruim. Ataque ineficiente, mais um jogo com um ataque que não vai bem. Foram 20 finalizações, 6 no alvo, e dessas 6 ainda tivemos uns dois bons chutes de fora da área, mas assim, com bola trabalhada mesmo, muito pouco. Até o próprio gol foi muito no bumba meu boi, né? Renilson cabeceia, o goleiro espalma e... na sobra, Thiago Santos vai lá conferir. Tivemos 2 gols incrivelmente perdidos, então é um ajuste necessário, assim, 2 gols perdidos, assim, que eu me lembro, eu tava trabalhando, assistindo meio de lado, quando na telinha do celular, posso até ter perdido outras coisas, mas esse ataque ele precisa trabalhar muito. Acho que a gente conseguiu ajustar o meio, conseguiu ajustar a defesa. O Confiança tomou um gol do Ipiranga, muito no mérito do jogador, e o gol que tomamos ontem foi um vacilo ali global, mas com a bola rolando nos 90 minutos em si, a defesa foi bem. Agora o ataque precisa ser organizado, porque não dá para perder tantos gols. E aí o Luizinho não pode ficar nessa, criamos 20 chances e aí a bola insistiu em não entrar. A bola não tem vontade própria, então ela precisa ser melhor trabalhada, os jogadores precisam ter mais calma. Talvez se a gente vença a próxima partida, saia do Z4, essa calma possa vir, essa tranquilidade possa trabalhar, e aí com isso o nível de acerto seja maior. Mas não dá para contar com uma tranquilidade na tabela, para isso a gente tem que lutar por ela. Então essa correção precisa vir, e agora. Vamos falar do jogo rapidinho. Bem, o jogo, como eu já falei, Confiança entra dormindo, o Figueirense entra alucinado, vai lá, faz um gol com o Rafinha Potiguar, e o Confiança depois vai para cima, né? O Figueirense dá a bola pro Dragão, o Dragão recebe essa bola e foi para cima. Nessa brincadeira, nós ficamos no primeiro tempo com 64% de posse de bola, 9 finalizações, sendo 4 no alvos, contra apenas 2 finalizações de Figueira e 7 escanteios. Um volume muito grande de jogo. Infelizmente, o gol não veio e o gol demorou a vir. Já o segundo tempo foi mais equilibrado. O Figueirense chegou muito mais, finalizou 12 vezes, né? Mas 4 no alvo apenas, teve uma bola na trave, mas uma boa defesa de Felipe, mas no geral foi uma pressão ali não tão forte como foi a do Confiança, mas o Confiança ainda assim conseguiu boas finalizações, 11 finalizações, 4 defesas importantes de Igor, o gol, e tudo fruto pela mudança ali que Luizinho Vieira fez ali na metade do segundo tempo, quando bota Vitinho e Ronald Camarão. A pressão que era do Figueira passou a ser nossa, e a partir dessa pressão nós fizemos o gol de empate. No final das contas, um resultado justo pela eficiência do Figueirense de já começar com a jogada ensaiada, que conseguiu ludibriar a defesa do Confiança, que estava cochilando, e pelo Confiança não ter desistido do jogo em nenhum momento, mas também esbarrou em suas falhas, também não merecia uma virada. Finalizando, destaques desse jogo, do time como um todo, não dá para dizer que teve um jogador aqui ou ali que não fez uma boa partida, o time como um todo se comportou bem. Então eu vou trazer 2 destaques. Luizinho Vieira encontrou um esquema que preenche mais o meio campo, que bota 2 atacantes de frente, mas que voltam para ajudar, foge desse 4-3-3, mexeu no time nesse jogo e o time melhorou, o time deu a resposta, tá conseguindo tirar leite de pedra desse time. O elenco parece que não tá mais correspondendo ao que a gente imaginava no início do ano por N fatores, e ele está conseguindo, aos trancos e barrancos, fazer com que esse time venha fazendo bons desempenhos. Como eu falei, no recorde dos últimos 6 jogos, uma derrota apenas para o Ipiranga, fora de casa, com um gol ali, muito mérito do jogador. Vou falar sobre isso porque realmente foi um chutaço de poucos.
O outro destaque, Thiago Santos pelo gol, né? Thiago Santos entrou e fez o que se espera de um centroavante, gol. E talvez, é uma coisa que a gente sempre vinha falando, trago isso aqui para trazer essa observação também. Thiago Santos, talvez a hora dele seja entrar no segundo tempo, ainda tá pesando e ali ele consegue ter uma vantagem física, se não maior, mas pelo menos empatar com a zaga já cansada depois de pelo menos um tempo e meio de jogo. É isso, essa é a nossa análise pós-jogo. Diga aí nos comentários o que você achou da partida, como é que você enxerga esse Confiança. Dá para vencer o ABC aqui? Vencendo o ABC, provavelmente a gente sairia da zona. Então, vamos falar bastante desse jogo ainda, mas eu quero, por enquanto, ouvir sua resposta. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.